Olá pessoal, eu sou o Dr. Germano Pinheiro Medeiros, eu sou um dos corresponsáveis pelo Centro de Treinamento em Anestesiologia do Hospital Geral de Fortaleza e foi solicitado que eu fizesse uma revisão sobre o bloqueador neuromuscular, no sentido de falar sobre o uso racional do bloqueio neuromuscular na SARA. Quando eu falo aqui racional, eu estou falando em dois sentidos. No sentido de entender o que se está fazendo, por que e como se fazer, e também no sentido de gerenciamento de insumo, já que nesse contexto de Covid, a demanda por relaxante muscular aumentou drasticamente e a falta de insumos pode ser uma realidade em alguns hospitais. Então, essa aqui é a placa neuromuscular, sítio de ação dos bloqueadores neuromusculares, aqui os receptores de acetilcolina, os receptores no caso nicotínicos, certo? E é aqui onde vão atuar os bloqueadores neuromusculares. Aqui é uma molécula de succinilcolina. O protótipo do agente despolarizante, na realidade, é o único que ainda tem uso clínico e é usado principalmente na intubação, visto que tem um início de ação rápido e um fim de efeito também muito rápido, o que levaria a uma não utilização em infusão contínua. Quais são os riscos? O principal risco associado à succinilcolina é o risco de hipercalemia. E alguns pacientes têm maior predisposição a esse risco, que são os pacientes imobilizados, de uma maneira geral. A imobilização leva a uma proliferação de receptores extrajuncionais que, no momento em que são excitados, diminuem a permeabilidade celular para íons, né, e acaba que pode sair da célula uma quantidade maior de potássio, levando a esse risco de hipercalemia. Então, doenças como doença do neurônio motor superior, miopatias, traumas musculares, principalmente aqueles com radiomiólise, que há uma liberação já de potássio, queimaduras, principalmente queimaduras grandes após 24 horas, imobilização de qualquer tipo, infecção intraabdominal, sepsis, são fatores de risco para hipercalemia. O Miller, um livro referência em anestesiologia, traz que imobilidade maior do que 24 horas já levaria a uma contraindicação, pelo menos relativa, ao uso da succinilcolina. Então, no caso de pacientes acamados em UTI, já poderia ser uma contraindicação. Outros riscos relacionados aos agentes despolarizantes são o risco de hipertermia maligna, anafilaxia, disritmia cardíaca, mesmo por outras vezes que não há hipercalemia, mialgia, aumento da pressão intraocular e intracraniana, e em alguns pacientes que têm a pseudocolinesterase atípica, que é a enzima que metaboliza a succinilcolina, se ela for atípica, o tempo de ação é mais prolongado e não previsível. Já os agentes adespolarizantes se classificam em duas classes, os aminoesteroides e os benzililisoquinolínicos. Dos aminoesteroides, o mais comum utilizado hoje em dia é o rocurônio. Também existem disponíveis o vecurônio e o pancurônio. Dos benzililisoquinolínicos, o mais utilizado hoje em dia é o cisatracuro. Bom, e como é que eu vou escolher o meu relaxante muscular? Bom, primeiro, depende da indicação. O que eu quero com o relaxante, né? E, segundo, o perfil de comorbidades apresentado pelo paciente que podem alterar a farmacocinética da droga. Por exemplo, insuficiência renal e insuficiência hepática. Bom, em relação às indicações, né? Eu posso usar na intubação, na SARA, e eu gosto muito desse termo adjuvante, porque ele não serve como maneira de conseguir uma ventilação mecânica adequada, porque antes disso você tem que fazer uma sedação adequada para o paciente, conseguir um Hansen de pelo menos 5, e usar o adjuvante apenas para otimizar essa ventilação mecânica. Além disso, pode ser usado na crise asmática, na hipertensão intracraniana, na hipertensão abdominal e mesmo para evitar o tremor da hipotermia pós-parada cardiorrespiratória fora do hospital. Bom, e na intubação, o que eu vou escolher? Eu vou escolher o agente que tem um início de ação mais rápido. E aqui eu tenho o início de ação do rocurônio, em verde. Veja aqui que é só para 1-ADE95. A gente usa normalmente que é 0,3 mg por quilo. A gente normalmente para indução em sequência rápida usa 4 DS, o que torna essa curva verde
tornaria essa curva verde mais próxima da amarela, que é a curva da succinilcolina, de maneira que o tempo de iniciação é bem semelhante. Então, os bloqueadores neuromusculares na intubação estão presentes em todas as diretrizes mundiais, né? Tanto em pacientes submetidos à anestesia rotineira, quanto pacientes submetidos à intubação no contexto da terapia intensiva. Todos eles trazem o papel fundamental do bloqueador neuromuscular e são bem enfáticos ao dizer que não se deve partir para uma cricotireoidostomia sem antes ter feito o relaxante muscular. Isso porque o relaxamento muscular melhora a ventilação sob máscara facial e pode tirar o paciente de uma situação em que o médico não consegue nem ventilar sob máscara, nem com máscara laríngea e nem entubar o paciente. Então, é claro que os bloqueadores neuromusculares diminuem a prevalência de hipoxemia, diminuem as complicações relacionadas à via aérea, além de melhorar a condição de intubação. Resta ao médico escolher entre a succinilcolina e o rocuronium, e aí ele tem que conhecer o fármaco. A succinilcolina tem uma iniciação curta, como já falei, porém o tempo de ação é muito curto, entre 5 a 10 minutos. E no caso de um manejo mais retardado da via aérea por uma dificuldade, pode ser que ela venha a cessar o seu efeito e expor o médico que está abordando a via aérea a uma reação, tosse, de maneira que pode expor a contaminação por coronavírus. Já o rocuronium, por ter um tempo de ação bem mais prolongado, até 50 minutos, 1 hora, ele acaba se tornando adequado nessa situação, já que o paciente não vai reagir, ter resposta de tosse à manipulação da via aérea. O problema do rocuronium é que se você usar um hipnótico de ação curta, o paciente pode ter memória se você não lembrar, naquela situação de estresse, de administrar a nova dose do fármaco. Então, para que serve o bloqueio neuromuscular na SARA? Bom, a pedra fundamental do objetivo do uso do bloqueador neuromuscular é facilitar a ventilação protetora, que é um objetivo que deve ser buscado por todos os médicos que manipulam a ventilação mecânica. Bom, talvez uma das principais coisas que leva a essa facilitação da ventilação protetora é a inibição do esforço espontâneo, gerado principalmente pela hipercapnia. A gente vai falar um pouco desse esforço espontâneo. Ele é bom ou é ruim para o paciente, para a lesão pulmonar do paciente? Elimina a sincronia, diminui a hiperinsuflação dinâmica, diminui colapso e hiperinsuflação regionais, diminui a liberação de mediadores inflamatórios, por diminuir a lesão pulmonar, diminui a pressão intraabdominal, reduzindo ainda mais um fator que pode ser dificultador da ventilação protetora, diminui o risco de barotrauma e diminui o consumo de oxigênio, principalmente por reduzir a função muscular e por possivelmente reduzir também o tremor. Bom, então fala um pouco desse esforço espontâneo. Quais são os argumentos que falam a favor de esse esforço espontâneo ser benéfico? Bom, em pacientes em que esse esforço espontâneo não é tão vigoroso, geralmente numa SARA leve a moderada, ele vem a melhorar trocas gasosas, melhorar a aeração pulmonar, mantém o tônus do diafragma, prevenindo a perda de volume ao final da expiração e protegendo contra o colapso, servindo como uma forma de recrutamento. Bom, mas na SARA grave, o esforço vigoroso, espontâneo vigoroso, pode levar ao que a gente chama de patient self-inflicted lung injury. E o que leva esse esforço vigoroso a ser mais presente na SARA grave? Bom, a hipercapnia / acidose estimulam mais o centro respiratório, a própria hipoxemia, paciente que não tem uma analgesia adequada, o hipercatabolismo da febre, a própria inflamação sistêmica e pulmonar e a menor complacência do pulmão são fatores que podem ser gatilhos para um esforço vigoroso mais importante. E esse esforço vigoroso mais importante, junto com o aumento da pressão de platô, leva a um aumento da pressão transpulmonar, o que predispõe à lesão pulmonar. Então, na SARA grave,
os esforços vigorosos são mais frequentes que na sala leve, o que pode piorar a lesão, uma lesão que já é importante, piorar a oxigenação, levar a edema pulmonar e o barotrauma principalmente por 3 mecanismos: o aumento do estresse pulmonar, o aumento da perfusão pulmonar e a assincronia. A gente vai entender um pouquinho deles. Bom, na patient self-inflicted lung injury, há um aumento do estresse pulmonar. Por quê? O paciente faz um esforço vigoroso, reduz drasticamente a pressão pleural, levando a um aumento da pressão transpulmonar de grande monta. Lembre-se que a pressão transpulmonar é a pressão de via aérea menos a pressão pleural. Isso leva a volumes correntes gigantescos, muitas vezes. E esse aumento da pressão transpulmonar aumenta o estresse pulmonar, levando à lesão pulmonar, podendo levar a barotrauma e, em algumas situações, levando ao que a gente chama de movimento pendular de gás. Essa é uma palavra alemã, Pendeluft, e traduz esse movimento pendular do gás. E o que é isso? Bom, o paciente faz um esforço espontâneo vigoroso, ele apresenta em alguma região do pulmão atelectasia ou alguma consolidação, e essa respiração vigorosa, essa inspiração vigorosa pelo diafragma leva a uma redução, negativação muito grande da pressão pleural, que não é transmitida para todo o pulmão devido a essa consolidação. De maneira que nessa região dependente, há um volume corrente que pode se assemelhar a mais de 10 ml por quilo, enquanto que essa região acima, por ter menor pressão transpulmonar, tem uma insuflação menor. O que acontece é isso. Então você tem uma região pulmonar com grande pressão transpulmonar e outra com menos. E o que vai acontecer na prática é essa imagem. Veja essa imagem, que é um movimento expiratório, em que o paciente inspira e na expiração parte do gás vai aerar outras regiões do pulmão, continuamente. Chega um momento em que é feito o relaxante muscular e a gente vai ver um enchimento, um esvaziamento mais homogêneo do pulmão. A partir de agora, começa a homogeneizar, diminui mais esse movimento pendular de gás e agora a gente tem uma insuflação mais homogênea. Então, esse movimento pendular do gás leva a gradiente entre regiões, o que leva a piora de troca. Direcionamento do fluxo sanguíneo também para regiões de maior negativação da pressão pleural, também piora a troca, além de levar um estresse regional. Como eu falei, essas regiões dependentes podem ser insufladas com o que equivaleria a volumes pulmonares de mais de 10 ml por quilo. Bom, além disso, essa redução, negativação, digamos assim, significativa da pressão pleural levaria a um aumento muito grande da pressão transmural vascular, levando ao aumento da perfusão e inclusive risco de edema, o que pioraria também a troca. Além disso, a própria sincronia por si só está associada a maior mortalidade. E aí agora eu vou citar 2 estudos que foram muito importantes na elucidação de como manejar o bloqueador neuromuscular na sala. Então, esse foi o primeiro, chama Accuracies. É um trabalho muito centro randomizado, duplo cego controlado. Eles avaliaram pacientes com SARA com índice de oxigenação menor do que 150, PIP maior ou igual a 5, um volume corrente de 6 a 8, e em caso de necessidade, tanto no grupo de intervenção quanto no controle, era aplicada uma dose de 20 a 40 mg de cisatracuro para tentar reduzir a pressão de platô. No grupo de intervenção, usaram uma dose de cisatracuro de 37,5 mg por quilo-hora, por 48 horas, no grupo controle placebo, com uma sedação profunda. Depois a gente vai falar um pouquinho dessa dose de cisatracuro. No grupo de intervenção, mesmo tendo uma menor relação PO2-FO2, a quantidade de óbitos foi menor em 90 dias. E esse benefício era muito mais claro quando a PO2-FO2, relação PO2-FO2 era menor do que 120. Além disso, aumentou o tempo sem ventilação mecânica, diminuiu a chance de pneumotórax e não houve diferença, que é um receio grande na utilização de bloqueio neuromuscular nos pacientes intubados em UTI, que não houve diferença quanto à fraqueza muscular pós-recuperação. Aqui é um gráfico mostrando a probabilidade de sobrevida com cisatracuro ou com placebo, mostrando uma melhora com cisatracuro. Esse foi um estudo
que abriu os olhos para muitas pessoas no sentido de ser mais liberal com a utilização de bloqueio neuromuscular na ventilação mecânica no paciente com SARA, principalmente SARA grave. Já esse outro, publicado no ano passado, é o estudo Rose, publicado por esse grupo, também multicêntrico randomizado, porém não era encoberto, porque o grupo comparação, certo? Digamos assim, ele não era utilizado na sedação profunda, e sim uma sedação leve, o que tornaria fácil a identificação de qual paciente era de qual grupo. Isso impossibilitaria um encobertamento adequado. Então, também SARAs com PO2, relação PO2 e FO2 menor que 150, porém, e um dado importante, é uma PIP maior ou igual a 8. Esse dado é importante porque sabe-se que PIPs maiores levariam a uma ventilação mais adequada, né, segundo a teoria do Open Lung, e a PIP mais elevada também reduziria a incidência, ou pelo menos diminuiria os esforços espontâneos vigorosos inspiratórios, de maneira que poderia igualar um pouco mais os dois grupos. Então, o grupo intervenção, sedação profunda com bloqueio neuromuscular, dose igual ao estudo Accuracy, certo? E o grupo controle, que era rotina, com sedação superficial, que é a recomendação atual. Sem bloqueio neuromuscular de rotina, apenas se houvesse necessidade para reduzir a pressão de platô. E a média de uso foi bem baixa, apenas 86 pacientes receberam, com a média de uma dose baixa em 48 horas. Os resultados. Houve maior score SOFA no grupo intervenção, a mortalidade foi semelhante, porém o grupo intervenção teve maiores eventos cardiovasculares, possivelmente devido à sedação mais profunda. A dose de corticoide foi semelhante e a taxa de memória nesse momento também foi semelhante. Então, um estudo que mostrou dois grupos de resultados semelhantes. As limitações é que alguns pacientes, no momento da randomização, já estavam em uso de bloqueador neuromuscular e eram excluídos. Aí leva a pergunta, será que esses pacientes eram pacientes selecionados que poderiam ter maior benefício com bloqueador neuromuscular e sendo tirados do estudo poderia diminuir o benefício no grupo intervenção? E aí, esse autor ele compara os dois estudos, né, o estudo Rose e o Accuracy. Como eu já falei anteriormente, a estratégia de PIP mais elevada em ambos os grupos do estudo Rose poderia ter igualado o resultado dos dois grupos, já que a PIP mais elevada diminui esforço espontâneo. O grupo controle, com sedação mais superficial, como a sedação superficial hoje em dia é mais indicada, será que só essa sedação superficial seria um fator a melhorar o resultado do grupo controle? Eu gosto de chamar mais de grupo comparação. Não sei. Os eventos cardiovasculares, será que foram maiores no grupo de intervenção devido à sedação mais profunda? Nesse estudo houve uma menor taxa de prona e o benefício do bloqueador neuromuscular é maior na situação de ter que pronar o paciente. Isso seria o fator de confusão. Além disso, a randomização mais precoce no estudo Rose poderia ter incluído pacientes que tinham pior prognóstico, de maneira também a alterar os resultados. Bom, dito tudo isso, a gente tem um estudo que trouxe um benefício importante e o outro um pouco mais controverso. A gente vai ver um pouquinho as recomendações. Eu queria só chamar a atenção, e aí eu queria uma pausazinha, vocês prestarem atenção nisso, em relação às doses utilizadas. Né? As doses utilizadas na nossa prática anestesiológica giram em torno de 0,15 doses para indução e intubação, e para quem usa a infusão contínua, que é principalmente utilizada na robótica, as doses que a gente usa é em torno de 0,1 a 0,2 mg por quilo por hora. Essas doses utilizadas nesse ensaio são muito altas. E eu queria chamar a atenção na questão do uso racional, e aqui eu estou falando um pouco de gerenciamento de insumos. Né? Esses trials, eles trouxeram essas doses mais elevadas, entendo eu, que era no sentido de garantir o relaxamento máximo para poder mostrar ou não a diferença dos grupos estudados.
No dia a dia, a utilização dessas doses muito provavelmente vão ser maiores do que as necessárias. E aqui eu não estou falando para não utilizar essas doses, mas para titular o bloqueador neuromuscular, podendo sim chegar a essa dose, mas não já começar com essa dose no sentido de irracionalizar o uso. Tá bom? Então, e aí, essa é a cara que um anestesista faz quando a gente olha essas doses. Essa é uma tabelinha, a gente mostra a dose que normalmente a gente utiliza na prática anestesiológica. Né? Vejam aqui mais uma vez que cisatracuro não é adequado para indução de sequência rápida, que dura de 20 a 50 minutos. Tem vários fatores que podem alterar essa duração do efeito, tanto do rocurônico quanto do cisatracuro. E a dose de infusão, vejam que é bem menor do que aquela pregada de 0,5 microgramas por quilo hora, mais ou menos. Mesmo a do rocurônico também é uma dose mais semelhante ao que a gente usa na nossa prática diária. Então, essa tabelinha é bem interessante para a gente ter como referência. Lembre-se que aqui, como método de ajudar no ensino e no aprendizado, eu coloquei infusão micrograma quilo hora e não minuto. Por quê? Porque vocês vão perceber que a dose de bolos é semelhante à dose micrograma quilo hora. Então aqui 0,1 a 0,2, então vai de 0,06 a 0,18. Aqui 0,6, 1,2 no caso da indução em sequência rápida. Você vai usar em torno de 0,5 a 0,7, certo? Então a dose é bem semelhante, então acaba que a gente tem que decorar só menos coisa. E aqui a método de eliminação. Vejam que o cisatracuro quase não depende nem de rim, nem de fígado para ser metabolizado. Por isso que é uma droga muito boa em terapia intensiva, porque muitas vezes os pacientes apresentam insuficiência renal, principalmente nesse contexto COVID. O rocurônico apresenta sim uma parte sendo eliminada via rim, mas a maior parte é hepática. Então, são fatores que vocês vão levar em consideração na hora de usar determinado fármaco. Bom, lembrar que os bloqueadores neuromusculares não são sedativos, não são amnésicos, não são analgésicos. Eles, quando utilizados sem uma sedação adequada, são, na verdade, uma mordaça farmacológica. E é tanto que os protocolos daqueles ensaios que eu falei trazem sempre titular a sedação antes do bloqueador neuromuscular, de maneira a atingir um Hansen 5 ou 6 ou alguma escala mais ou menos equivalente. E continua essa dose de sedativo pelo tempo que você usar o bloqueador neuromuscular. Isso é de suma importância para dar mais conforto para o paciente. Lembrar que o bloqueador neuromuscular, como eu disse anteriormente, é um adjuvante. Bom, então, primeiro, realizar uma sedação analgésica boa. Né? A dor é relacionada à imunossupressão e aumento do catabolismo. A consciência, no caso de o paciente ter bloqueio neuromuscular, pode levar a um transtorno de estresse pós-traumático importante. E levar em consideração os parâmetros autonômicos, por exemplo, pressão e frequência cardíaca, como modelo de monitor da profundidade de sedação não é adequado, porque os pacientes de terapia intensiva apresentam choque, apresentam arritmias e que podem confundir a nossa interpretação do plano de sedação. Então, o ideal primeiro é ter um protocolo de sedação e analgesia adequado, garantir isso para depois começar. E a monitorização do bloqueio neuromuscular geralmente não é disponível em UTI, e mesmo porque tem uma série de fatores que podem alterar a interpretação dessa monitorização. E aí vem os riscos relacionados ao bloqueio neuromuscular. Fraqueza associada à UTI, bom, é bem controverso. Existem muitos fatores confundidores, inclusive o uso de corticosteroides. Né? Alguns autores falam que o bloqueador neuromuscular pode levar a um prolongamento da ventilação mecânica. Ter muito cuidado com a manutenção da sedação de maneira que o paciente não apresente consciência durante a paralisia. Pelo relaxamento muscular, você teria uma maior estase venosa por ausência da contração e do tônus muscular, e aumenta o risco de trombose venosa profunda. Lembrar sempre de proteger as córneas de uma maneira rotineira, de horário, você aplicar gotas ou gel que protejam a córnea do paciente e manter os olhos fechados, e além do risco de anafilaxia dos relaxantes musculares. Lembrar que são vários os fatores que podem alterar
ação do bloqueador neuromuscular. Então, naquela tabelinha que eu trazia ali de 20 a 50 a duração do rocurônio e mesmo do cisatracuro, ela pode ser bastante alterada. Tem trabalhos que mostram que mesmo 3 horas depois, alguns pacientes ainda apresentam algum grau de relaxamento muscular, o que pode piorar a função respiratória. Bom, e a monitorização? A monitorização usada na anestesia é o estimulador de nervo periférico, principalmente do nervo ulnar, mas no ambiente de UTI faltam evidências e a disponibilidade realmente não é adequada para o seu uso. Então, a gente traz aqui o guideline de prática clínica e algumas recomendações sugeridas por esses autores. Ele foi publicado primeiro em 2002, se não me engano, e agora foi renovado, foi atualizado em 2016. A única recomendação mesmo forte é cuidados oculares de horário, como eu falei, aplicação de gotas de gel de horário e o fechamento das pálpebras. Sugestões, ou seja, com evidências não tão fortes. Infusão contínua precoce do bloqueador neuromuscular, mesmo tendo saído o estudo Rose depois de 2016, 2019, houve aquele questionamento sobre a questão das PIP mais elevadas, né? Isso poderia ser um fator confundidor, mas ainda a que a gente ainda tem de diretriz é que se você fazer o relaxamento muscular, faz de forma precoce na sala, de maneira a conseguir uma ventilação protetora adequada. Não administrar bloqueador neuromuscular de rotina em crise asmática. Tentativa de bloqueio neuromuscular em caso de risco de vida devido a hipoxemia profunda, acidose respiratória e instabilidade hemodinâmica, no sentido de tentar resgatar esse paciente. O uso de bloqueador neuromuscular no manejo de tremor na hipotermia terapêutica. Monitorização. Bom, se você tem experiência com o estimulador de nervo periférico, com a sequência de 4 estímulos, que é o Train of 4 aqui, você pode até utilizá-lo, mas lembrar de utilizá-lo como uma avaliação inclusiva. Oferecer sempre fisioterapia. Hiperglicemia também está relacionado à fraqueza muscular de paciente crítico. Usar o peso ideal, importante, os relaxantes musculares são fármacos hidrofílicos. Você deve usar o peso ideal para calcular a dose. E retirar o bloqueador muscular em caso de paliação, de maneira a dar mais conforto para o paciente. Saindo um pouco das evidências, esses experts em ventilação mecânica e bloqueador muscular trazem que a sedação e a analgesia deve ser priorizada, deve haver uma implementação de medidas para evitar a extubação inadvertida, já que esse paciente que está bloqueado ele não vai ter chance de ventilar espontaneamente. E retirar o bloqueador neuromuscular para avaliação de morte encefálica, é claro. Pré-requisito, então, para o uso de bloqueador neuromuscular: protocolo de ventilação mecânica protetora, protocolo de analgesia e sedação e um protocolo de monitorização do bloqueador neuromuscular. Esses autores aqui trazem um protocolo para o bloqueio neuromuscular no caso de SARA, e eles separam em SARA moderada grave e SARA leve. Na SARA leve, eles sugerem ter um foco na ventilação espontânea, e aí utilizar tipos de ventilações assistidas, sempre avaliando o controle da proteção pulmonar. No caso de SARA moderada grave, que tem maior risco daqueles esforços espontâneos vigorosos, na fase inicial você vai fazer ventilação protetora, utilizar sedação profunda e, se necessário, bloqueador neuromuscular e, se necessário, prona, otimizar a oxigenação. E aí você vai continuar reavaliando o paciente. Bom, como eu falei no comecinho da apresentação, essa exposição era no sentido de fazer um uso racional dos bloqueadores musculares, no sentido de saber o que está usando, como utilizar e que dose utilizar, assim como trazer um uso racional no sentido de gerenciamento de insumos. Então, seguir os protocolos de ventilação protetora, que o ideal é que cada instituição tenha a sua, mas que também são de conhecimento público. Otimizar a analgesia e sedação até conseguir um RANO 5 ou 6 ou equivalente em outras escalas. E a partir daí, se você tiver uma SARA com a relação PaO2-FO2 menor do que 50, você vai realizar uma sedação adequada. E se houver sucesso na implementação de ventilação protetora e inibição de esforço espontâneo, você vai seguir o seu manejo. Se não tiver sucesso nessa implementação,
por qualquer que seja o motivo, pressão de platô mais elevada, hipóxia, você vai instituir o bloqueador neuromuscular, e aí a minha sugestão, baseado na minha utilização na anestesia, de não fazer aquelas doses de meio miligrama por quilo hora. Começar com um bolo de 10 e iniciar BIC de 0,15 mg quilo hora. Se inadequado, novo bolas de 10 e aumentar BIC em 0,1. E assim sucessivamente. Pode ser que você tenha que chegar no 0,5 pregado por aqueles autores, mas eu queria enfatizar aqui que aquela dose daqueles autores são elevadas e que elas foram utilizadas no sentido de garantir um relaxamento adequado para poder não ter fatores confundidores no trabalho. Ainda sugiro aqui, se houver indisponibilidade no cisatracúreo e a função renal for normal, você pode fazer uso do rocurônio ou do pancurônio nessas doses. Era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar. Espero que seja de alguma ajuda aí para vocês que estão no front aí do paciente com Covid. E queria agradecer aqui a oportunidade. Um abraço a todos e boa sorte e saúde para todos.